Queridos, quem recebeu porventura o post da mensagem, sabe que o tema da mensagem é o sentido da vida, a mais alta expressão do Evangelho. Embora já tenhamos falado sobre o sentido da vida aqui em diversas mensagens, sempre estamos falando acerca do propósito da nossa existência, mas hoje nós queremos falar de um modo mais particular, mais específico. Quero chamar a sua atenção para essa mensagem em razão da sua importância. Isso porque todos nós um dia viemos ao mundo e, ao sermos inseridos não somente no meio social, mas também no meio religioso, acabamos que durante o nosso crescimento, muitas coisas nos falaram acerca do sentido da nossa existência. Quem aqui nunca se perguntou para que eu existo, né? Para que eu vim ao mundo? E ocorre que, se de fato e de verdade há um propósito específico para a sua existência, porque Deus te trouxe ao mundo, se esse propósito existe, imagine só se nós não conseguirmos alcançar, ou experimentar, ou atingir este alvo para o qual nós fomos criados. Então a primeira coisa que precisamos fazer é discernir, à luz da revelação de Deus nas Escrituras, qual é o propósito da nossa existência. Eu sei que aqui nessa vida passageira, enquanto homens terrenos, né, nós podemos fazer muitas coisas. Você às vezes pode pensar, não, eu nasci para ser um médico. Muito bom, você pode ser um excelente médico. Ou nasceu para ser um professor, nasceu para ser um mecânico, né? Cada um tem um dom, tem um talento, tem uma vocação. Cada uma dessas vocações são extremamente importantes, mas eu quero dizer para os irmãos que todas essas vocações, quanto à profissão ou qualquer outra coisa semelhante, elas não poderão de fato alcançar a excelência se você não compreender primeiramente que existe, antes de tudo, uma razão para a sua existência sobre a terra, uma razão específica. Ou seja, todos os homens criados por Deus, eles vêm ao mundo porque Deus tem um supremo propósito nas suas vidas. Ou seja, é preciso que nós conheçamos qual é a razão da nossa vida, para que a nossa vida ganhe sentido, para que ela ganhe significado. Vocês já ouviram falar de pessoas que falam assim, puxa, eu não sei, mas está faltando algo dentro de mim? Inclusive os cristãos também muitas vezes falam assim, olha, Jesus tem um plano na sua vida, Ele quer preencher esse vazio que está dentro de você. E às vezes a pessoa acaba tentando alcançar vários objetivos, e quanto mais ela alcança objetivos, mais vazia ela se torna. Não consegue encontrar uma plena satisfação. Às vezes a pessoa fica tentando entender, poxa, deve ser o caso que eu não tenho dinheiro, não tenho um bom dinheiro, um bom salário. Aí sempre vai faltar algo, não é? Você gostaria de viajar, não pode viajar porque o dinheiro é pouco, mas de repente você encontra alguém que às vezes ganha bem menos que você e é uma pessoa plena, uma pessoa planificada, satisfeita. Mas ele pensa, talvez é porque eu não me casei ainda, eu quero me casar. Aí se casa, aí descobre que não era o casamento, Não, eu queria me aposentar, e eu aposentando, comprar um sítiozinho, comprar uma casinha, uma rocinha, um negócio, viajar. Aí você faz tudo isso e ainda assim não se sente uma pessoa planificada. Ora, por que será que o homem, o ser humano, busca tanto a felicidade e raras vezes consegue alcançar? Por que o homem busca tanto essa planificação e sempre parece que está faltando algo? Não seria o caso de nós não termos encontrado ainda o sentido da nossa existência? Compreender por que Deus me criou, sabendo que somente quando nós alcançarmos tal propósito é que nós seremos uma pessoa completamente plena, uma pessoa planificada em todos os setores do nosso ser. Para tanto, quero convidar os irmãos inicialmente a lerem comigo 3 textos. Vamos abrir a escritura em Efésios,
capítulo 1, Isaías capítulo 43 e João capítulo 15. Isaías capítulo 43, Efésios capítulo 1, João capítulo 15. 3 textos iniciais para nós pensarmos acerca do sentido da nossa vida. Isaías 43, 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor diz que o Senhor nos criou para a sua glória. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te criou para a sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Novamente temos aqui a confirmação do que diz o profeta Isaías. Isaías diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Ou seja, o homem foi criado para a glória de Deus. Agora em Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós que fomos feitos heranças do Senhor, nós que fomos predestinados segundo o seu propósito, ou o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, nós fomos então predestinados a fim de sermos para louvor da sua glória. Então essa é a resposta inicial, é o primeiro ponto. Eu sei que não explica muita coisa neste momento, mas até o final da mensagem vocês vão compreender o significado disso. Mas de antemão coloque no seu coração: Deus me criou para a sua glória. Ou seja, somente quando Deus for glorificado por intermédio da sua vida, é que a sua vida ganhará sentido, porque Ele te criou para a glória dEle. Ele te criou para que Ele fosse glorificado por teu intermédio, por meu intermédio. Então é importante que todos os homens saibam que Deus criou o homem para a glória dEle. Por isso que no Evangelho de João capítulo 15, podem abrir também nesse terceiro texto, diz assim: nisto, e aqui vem agora o começo do desdobramento do que nós estamos dizendo. Se você já sabe que Deus te criou para a glória dEle, você tem que entender qual é o significado desta glória. Porque os crentes, inclusive, isso é uma coisa de certo modo positiva, mas eles entendem que devem ficar nos cultos dando glória a Deus, né? Aí fica glória a Deus, achando que Deus é glorificado na medida em que nós abrimos a boca para dizer glória a Deus. Tudo bem que nós podemos dizer glória a Deus, podemos fazê-lo de coração, podemos fazê-lo no sentido de dizer que Deus é glorioso, que Deus é majestoso. Isso é lícito e normal. Ocorre que nós não podemos pensar que Deus é glorificado somente ou quando nós falamos que glória a Deus. Nós temos que entender como Deus pode ser glorificado por meu intermédio. E aqui no capítulo 15, versículo 8 de João, nós temos o começo da resposta. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai. Veja que o versículo 8 diz: nisto é glorificado. Ou seja, ele vai dizer para você agora em que consiste nós glorificarmos a Deus. Quem aqui deseja glorificar a Deus? Saiba, se você glorificar a Deus, você terá encontrado o sentido da sua existência. E se você encontrar o sentido da sua existência, você será uma pessoa plenamente realizada, porque Deus te criou com este propósito. Então veja que é dito: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós temos aqui duas questões fundamentais. A primeira é a resposta à pergunta: ora, se nós fomos criados para a glória de Deus, como podemos nós glorificar a Deus? Vem a resposta: nisto é meu Pai glorificado, em que deis muito fruto. Somente então, quando eu der muito fruto, é que a minha vida, esses frutos que foram dados,
ou produzidos em mim e por mim, é que então o nome do Pai será glorificado. Segunda coisa, Jesus fala: e assim, somente quando isso acontece, sereis meus discípulos. Então temos em Cristo um modelo, ou seja, Cristo se encarna, se faz homem. Na pessoa de Jesus, todo o viver humano de Jesus foi de produzir fruto para o Pai. Então, Cristo veio, feito homem, para nos dar o exemplo, para nos dar o modelo. Ele vive para o Pai, ele ama o Pai, toda a sua vida é para glorificar o Pai, de modo que Jesus diz em João 17: Pai, eu glorifiquei o teu nome sobre a terra. Então Cristo mostrou como fazer, e todos aqueles, portanto, que seguem nas mesmas pegadas de Jesus, produzindo frutos como Jesus assim produziu, torna-se consequentemente o quê? Discípulos de Jesus. Ou seja, o Pai é glorificado quando damos frutos, e nos tornamos discípulos de Jesus quando damos frutos. E quando nós não produzimos o fruto, portanto, nem o nome do Pai é glorificado, nem podemos dizer que somos discípulos de Jesus. Vocês estão claros de que o dar fruto é o que vai glorificar o nome do nosso Pai? Quem está claro disso? Estão claros de que somente dando fruto nos tornaremos discípulos de Cristo? Agora, a grande questão é que não poucas vezes, sabendo ou por ignorância, nós não atentamos para essa nossa importância ou para a razão da nossa existência. Ignoramos totalmente. Talvez porque nunca nos falaram, nunca nos ensinaram. Talvez porque quando você recebeu a Cristo disseram que Deus tinha um plano especial na sua vida, e você entendeu posteriormente que o plano especial era que você aceitasse Jesus, que você se batizasse e entrasse para uma igreja, uma congregação, para cantar no coral, tocar na banda, cantar uma música solo, levar uma oferta e congregar. Somente isso e mais nada. E por essa razão, passamos muito tempo errando o alvo. Ou seja, passamos muito tempo fazendo muitas coisas, mas talvez sem dar o fruto necessário. Há uma parábola lá no livro dos Juízes, salvo engano, no Juízes capítulo 9, salvo engano, conta-nos a história de Gideão, quando Gideão era um juiz em Israel, né? Ele era um juiz, e quando ele morreu, ele deixou 70 filhos. Esse era o número de filhos que ele tinha. Um deles chamava-se Abimeleque. Diz a história que quando Gideão morreu, Gideão é quem liderava o povo de Israel naquela ocasião, e então com a sua morte o povo ficou sem um governo, ficou sem uma liderança, ficou sem um chefe, ficou sem um rei, digamos assim. Daí então, esse tal de Abimeleque chamou o povo todo de Siquém, e falou assim: olha pessoal, o que vocês querem que aconteça? Que 70 homens dominem sobre vocês, que seriam 70 filhos de Gideão, ou apenas um homem domine sobre vocês? Lógico, ele era filho de Gideão. Com isso ele queria o quê? Ele queria que todos o elegessem para dominar sobre o povo. E foi isso que aconteceu. O povo se levantou, disse: não, vamos ungir você agora, vamos separar você agora para ser o nosso rei. Quando ele foi ungido, o que ele fez? Sabendo que ia dar um problema sério na casa do seu pai, foi à casa do seu pai e matou a todos os seus irmãos. Matou os filhos de Gideão, todos, ficando salvo apenas um que conseguiu escapar, fugindo, que era chamado Jotão. Quando Jotão então ficou sabendo de tudo o que aconteceu, ele então foi para a mesma praça, na mesma cidade, reuniu o povo, e aí falou o que nós conhecemos por a parábola de Jotão, né? E ele diz assim: pessoal, prestem bem atenção. Um dia as árvores foram escolher um rei para dominar sobre elas, e reunindo as árvores, chegaram até a oliveira. Falou: oliveira, reine sobre nós. E a oliveira falou assim: deixaria eu
o meu precioso óleo, que é bom para Deus e para os homens, para reinar sobre vós? Olha a pergunta. E com isso ela não aceitou. Ela falou assim: eu sou oliveira, e como tal eu existo para produzir azeite, para produzir óleo. Eu não posso realizar outra tarefa que não seja aquela para a qual eu fui criada. As árvores então procuraram a figueira, e quando falaram para a figueira: vem figueira e domine sobre nós, a figueira respondeu: deixaria eu o meu doce fruto, que é apreciável e apreciado por Deus e pelos homens, para reinar sobre vós? Jamais. Mais uma vez, nós temos aqui no caso a figueira, que entende que ela existe para produzir o fruto, um fruto doce. Ela entendia que somente quando ela desse esses frutos, e os homens comessem, e saboreassem, e desfrutassem, é que ela estaria alcançando a plenitude e a razão da sua existência. As árvores insistiram e foram até a videira. Falaram: videira, reine sobre nós. E mais uma vez veio a resposta: deixaria eu o meu precioso vinho, que é bom para os homens e para Deus, para reinar sobre vocês? E a videira então ela entende que enquanto videira ela tem uma razão de ser. Ela então rejeita esse papel de dominar sobre as demais árvores. Por fim, chegaram até o espinheiro e falaram para o espinheiro: espinheiro, reine sobre nós. Aí o espinheiro abriu os espinhos assim, falou assim: já que vocês querem que eu reino, reinarei. Venham todos e se acolham debaixo da minha sombra. E se vocês não ficarem debaixo da minha sombra, sairá fogo do espinheiro e vai consumir todos os cedros do bosque. Ou seja, vai queimar todos vocês. O espinheiro, ele aceitou reinar sobre as árvores. Isso porque já tinha dentro dele tal desejo de dominar sobre os demais homens. Essa parábola ela fala de um espírito de rebelião. Quando alguém, no caso o filho Abimeleque, que era o filho de Gideão, ele entendia que ele tinha que usurpar o poder, usurpar o trono, usurpar a autoridade, não porque ele tivesse um amor e um cuidado pelo povo, mas porque ele tinha o desejo pelo poder. Quando isso acontece, ele estaria ali agora usurpando aquilo que não lhe pertence. Trazendo para o nosso texto, ou para a nossa mensagem: se Deus nos criou para darmos frutos, nós precisamos de dar frutos. Precisamos de entender: eu não tenho outra razão para existir senão produzir o doce fruto para Deus e para os homens. Você pode ser e fazer o que você quiser na sua vida. Você pode ser um médico, você pode ser um professor, mas tem que ser um professor que na sua atividade ou fora dela, você é aquele que dá fruto. Antes de tudo, você veio para produzir fruto. E quando então o homem ignora o fato de que Deus o criou para dar fruto, e ele então resiste essa razão e começa a buscar uma outra coisa, ele então usurpa de Deus o direito que ele tem sobre cada um de nós. E nisto consiste o problema do pecado. Ou seja, pecado no grego hamartia significa errar o alvo. Então você foi criado há um propósito, para dar frutos. Se você não entende, ou você resiste, ou você se desvia desse alvo, você erra o alvo, comete pecado, comete hamartia. Nesse sentido, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, até mesmo nossos planos, projetos, trabalho, tudo que acontece em nossas vidas, que parte de uma decisão nossa, se não promover esse fruto, certamente será pecado. Então pecado se resume muito facilmente nesse sentido: pastor, isso é pecado? A pergunta é: isso está indo em direção ao fruto? Pastor, e qual é o fruto? Calma,
A questão é se aquilo que você está realizando vai promover o fruto. Se for promover o fruto, não é pecado. Ainda que a igreja A, a denominação B, C ou D diga que é pecado, não será, porque pecado para Deus é uma coisa muito simples e uma coisa muito séria ao mesmo tempo. E é uma coisa só para todo mundo. Pecado é o mesmo ontem, o pecado de ontem continua sendo hoje, e o pecado de hoje, amanhã, também será, não importando nem o lugar e nem o tempo em que ele aconteça. Seja o que for, até mesmo alguma coisa que aparentemente possa ser positiva, possa parecer positiva. Assim, puxa, dar esmola é uma coisa positiva. Vocês acham ou não? Muito positiva. Você vê alguém dando uma esmola e fala assim, puxa, como aquela pessoa é uma pessoa caridosa. Aí Jesus fala assim, olha, quando vocês derem uma esmola, não façais como fazem os publicanos, ou melhor, os fariseus e escribas, porque eles, quando fazem, eles fazem para serem vistos dos homens. Ou seja, o que está ali, o que está impulsionando, o motivo por que elas dão aquela esmola, não é o pobre, não é o amor, mas é o seu próprio ego. Eles querem ser vistos e aplaudidos pelos homens. E mesmo, portanto, a ação exterior sendo uma ação louvável, isso é um pecado por causa do coração. Não a esmola é o pecado, mas é a disposição do coração que está errada. Então é preciso que nós entendamos claramente. Veja o caso de Raabe, é um exemplo típico lá do livro de Josué, capítulo 2, uma prostituta que escondeu os 2 espias, né, lá do povo de Israel. O livro de Tiago, no Novo Testamento, vai dizer que Raabe foi justificada por Deus por aquela ação. E qual de nós haveria de justificar Raabe, sendo ela uma prostituta? E sendo prostituta, mentindo para esconder os espias. Daí se percebe que Deus, quando Ele olha o coração. Tudo o que você fala, o modo como você procede, como você trata alguém, Deus sempre vai buscar os segredos do coração, o que está por detrás. Razão porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra. Então veja que a palavra de Deus penetra o nosso ser. Ela não fica na superfície do nosso ser, mas penetra até o ponto, ela vai dividindo alma e espírito, juntas e medulas, até alcançar o mais íntimo do ser do homem, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então é preciso que nós pensemos nisso. Eu existo para uma causa, para um propósito. Quando eu erro este propósito, eu cometo o pecado. Abra sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Diz assim: João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. João Batista veio para anunciar a chegada do Messias. A sua obra, o seu ministério, o ministério de João Batista, conforme o profeta Isaías profetizou, como diz o versículo 3, ou melhor, versículo 4, era uma voz que foi enviada para preparar o caminho do Senhor. Tem até aqui uma expressão, uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Aí as pessoas pensam assim: puxa, nós temos que pregar o Evangelho, porque pregando o Evangelho, Jesus vem. Então quanto mais rápido a gente pregar, mais rápido ele virá. Veja que a profecia diz que para o Messias vir, e essa profecia da vinda do Messias acontece em 2 momentos, é a primeira vinda e a segunda vinda. É preciso endireitar os caminhos. Ora, mas que caminhos são esses? Para o Cristo de Deus se manifestar, está aqui no versículo 4, olha: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O Senhor precisa de um caminho, e Ele diz: endireitai
as suas veredas, esses caminhos e essas veredas, onde elas se encontram. Versículo 5: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Então veja que aqui fala de um relevo muito irregular. Ou tem um desnível, ou tem uma montanha, e a Bíblia diz que esses caminhos têm que ficar planos. Se tem um vale, tem que ser aterrado. Se tiver uma montanha, tem que ser aplanado. Ou seja, aqui fala do coração do homem. Como está o nosso coração? Será que ele está aplanado? Será que estamos nós preparando no coração um caminho para a manifestação do Senhor? Ele já habita em nós, ele já está em você, já está em mim, mas para que ele se manifeste, é preciso que este caminho ele seja preparado. Versículo 6: e toda carne verá a salvação de Deus. Versículo 7: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. É assim que se lê o texto. Os versículos 3 e 4 e 5 diz: veio João Batista como uma voz para pregar no deserto, para pregar aos homens, dizendo o seguinte: preparai o caminho do Senhor, preparai no coração uma vereda, para que ele possa chegar, pela qual ele possa caminhar, para que ele possa então se manifestar. O versículo 6 diz: e toda carne verá a salvação de Deus. Ou seja, só verá a salvação de Deus se esses caminhos forem aplanados. Então até aqui nós temos o que? O ministério de João Batista, que era uma voz de pregação para que os corações fossem corrigidos. Por isso que no versículo 7 diz: dizia ele, pois. Agora vem a aplicação do ministério. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele diz: é preciso que nós produzamos frutos. Frutos que sejam dignos de quê? O que é um fruto digno de arrependimento? Simples, gente. O que é? Ajuda aí, eu estou rouco, tenho que dividir com vocês. Mudança de atitude? Tá certo, mas não vai ganhar um bombom, porque não é exatamente desse modo. O que é frutos dignos de arrependimento? Amar o próximo, amar um ao outro. Pensa na frase: frutos dignos de arrependimento. O que é digno de arrependimento? É um fruto que justifica o seu arrependimento, que revela o seu arrependimento. Ele quer dizer, não basta você dizer: ah, Senhor, estou profundamente arrependido. Ah, Senhor, olha o quanto eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu quero uma nova vida. Ele diz, não basta que você diga com os lábios que está arrependido, mas é preciso que você tenha o fruto do arrependimento. Ou seja, se há um arrependimento genuíno, esse arrependimento há de produzir frutos dignos do seu arrependimento. É um arrependimento que gera fruto, e um fruto que mostra que houve de fato um arrependimento. Tanto é verdade que continua dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Ou seja, vocês ficam dizendo: está tudo certo, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Isaac, somos filhos de Jacó, nós somos filhos da promessa, nós temos a Torá, nós temos os profetas, nós temos Moisés, olha, nós temos as alianças, nós temos o templo, temos o sábado, nós temos as festas. Ou seja, eles podiam abrir a boca e ficarem ali, como diz, se gloriando de muitas coisas, mas não tinham o essencial, os frutos.
faltava-lhes o fruto. Ou seja, de nada valia para aquele povo ter tudo, de nada valia ser filho de Abraão, ou de quem quer que seja, se tudo aquilo era apenas palavras. Faltava-lhes o fruto digno de arrependimento. Versículo 8, continuando: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, preste atenção, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Eles entenderam que era urgente a necessidade. Temos aqui alguns pontos. Primeiro ponto: é necessário que haja arrependimento. O ministério de João Batista era corrigir o coração. Esse coração é corrigido quando há o verdadeiro arrependimento. Então era preciso se arrepender. E segundo, não podemos ficar justificando, dizendo que não, mas eu sou batizado há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos. Não, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Não resolve. Ah, não, eu sou da Deus é Amor, aquela mais rigorosa, né? A mulher não depila as axilas, não faz o bigode, é pecado. Até cortar o cabelo do nariz é pecado. Aquelas rouponas compridas não serve. Tem que produzir o fruto, ou os frutos dignos de arrependimento. É preciso que haja de fato uma mudança. Aí as multidões perguntam: então seja mais claro, o que nós devemos fazer? E aí ele traz umas palavras duras, porque eu nem quero colocar essas palavras como sendo o que fazer, mas só em nós ouvirmos, isso mostra o que nós não costumamos fazer. Veja o versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Diga: eu preciso de arrependimento. E os demais não precisam? Não adianta dizer que é da Assembleia de Deus, que é da IURD, que é do DEVAP. Não adianta. Olha aqui, ó. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Diga: eu preciso de arrependimento. E quem tiver comida, faça o mesmo. Eu preciso de arrependimento. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Diga: eu preciso de arrependimento. Diga: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Diga: eu preciso de arrependimento. Os militares aí, diga: eu preciso de arrependimento. Os soldados aí: eu preciso de arrependimento. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. Diga: eu preciso de arrependimento. Diga para o seu irmão: não dê notícia falsa. Não propague fake news. Não divulgue. Nós temos um problema. Todo dia chega um tanto de notícia falsa no nosso WhatsApp, e você sai distribuindo, sem o critério de saber: isso é verdade? Vocês sabiam que teve uma pessoa que foi linchada e chegou à morte por causa de um boato desse? Vocês sabem disso? Olha a gravidade. A pessoa que começou, que foi o ponto de partida, como é que ela pode depois ter se sentido? Misericórdia. Está aqui, olha: não divulgueis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então veja que
João Batista é claro, dizendo que nós precisamos de nos orientar com respeito à razão da nossa existência. Fomos criados para dar frutos. Esses frutos, eles são frutos divinos. Mas como nós não os temos, porque temos muitas outras coisas, fazemos tantas coisas, menos o fruto, então é preciso que esses frutos sejam para nós frutos de arrependimento, mudança no coração, para que possamos então acertar o alvo. Razão porque Paulo orava a Deus para que isso acontecesse com a igreja. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Filipenses 1:9, que diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, ele orava a favor da igreja. Interessante que hoje em dia se fala muito de oração, e eu sei que oração é uma coisa muito boa. Ocorre que não raras vezes as pessoas oram por qualquer coisa, menos por aquilo que se deve orar. Alguém já orou aqui dizendo: Senhor, eu preciso produzir o fruto. Senhor, não é uma questão de eu querer produzir, é que eu preciso de produzir o fruto, porque para isso eu fui criado. Peça ao Senhor para que Ele coloque no seu coração esse entendimento. Peça a Deus para que essa verdade te ganhe completamente. Ou seja, hoje nós estamos ouvindo, mas é possível que nós saiamos daqui e essa mensagem fica somente mais uma mensagem. Talvez uma mensagem das não tão boas assim, podemos classificá-la. A voz estava muito ruim do pastor, o raciocínio fica travado e não sei o quê, e se perca a essência do que estamos dizendo. Temos que sair e falar: Senhor, eu preciso de ser convencido no meu interior sobre a razão da minha existência. Eu preciso de ter firmado como uma verdade fundamental no meu ser, uma verdade enraizada na minha alma, de tal modo que todo o meu viver seja conduzido e controlado por essa verdade. Eu nasci para produzir o fruto para Deus. E esse fruto é o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. E o fruto do Espírito é. Quem já passou aqui do lado percebeu que tem uma árvore desenhada, né? E aqui tem o fruto do Espírito. Lá na Bíblia não diz os frutos, diz o fruto. Irmãos, e quando nós lemos aquela passagem, misericórdia, o quanto que nós precisamos de buscar a Deus. Lá diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Já imaginaram, irmãos? Você existe para amar. Deus te criou para você amar. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a criação de Deus. Porque o amor é a manifestação de Deus. Daí se percebe que muito do que nós fazemos não está na base desse amor. Então nós temos que pedir essa graça: Senhor, eu quero entender que eu tenho uma razão de ser. Então, se nós não amarmos, ou não buscarmos nele esse entendimento, essa direção, essa força, essa graça, nós nunca seremos pessoas preenchidas. E nós fazemos exatamente o caminho contrário. Querem ver uma coisa? Quem aqui quer ser feliz? Satisfeito, pleno. Mas qual a nossa ideia? Preciso de adquirir um carro. Sim ou não? Como alguém pode ser feliz sem carro? Pastor Josué, é possível ser plena? Uma pessoa plena e não tem carro? Vai para o shopping, tem que pegar um ônibus.
e é plena no ônibus. Tem como a pessoa ser plena sem se casar? Não casou? Tem como ser pleno sem aquele emprego dos sonhos? Aquela conta bancária dos sonhos? Sem a aposentadoria dos sonhos? Sem as viagens dos sonhos? Aí nós estamos sempre querendo nos preencher, encontrar a felicidade no caminho inverso. Enquanto o amor busca o interesse do outro, para sermos felizes, nós estamos dizendo: não, eu vou comprar a minha casa, o meu carro, eu vou me formar, eu vou me casar, terei filhos. Um dia eu até perguntava para um irmão, falando sobre a questão do amor, do egoísmo. Aí entrou a questão de filhos no meio. Eu disse: para que você quer ter filhos? Então você falou assim: eu quero ter filho porque eu quero aprender a amar. Alguém já, ao fazer filho, pensou nisso aqui? Para que se quer filho? Tem dois problemas. Um que diz: eu quero ter filho. Ele quer um filho para ele, que ele quer ter filho. É o sonho dele. É um desejo dele. Ele pouco se preocupa depois o que vai acontecer com esse filho no mundo. Lógico que o pai ama e vai proteger de todos os modos, mas ele quis o filho por causa dele. E o outro lhe fala: não, eu não quero filho porque eu não quero filho. Entende que nós sempre estamos pensando em nós? Se eu não quero é por minha causa, se eu quero é por minha causa. Sabe quando foi que Deus deu um filho para Ana? Lá da 1 Samuel, que chorava, ela era estéril, chorava pedindo filho, e Deus não dava o filho. Deus só deu o filho no dia que ela fez a oração correta, endireitou o coração: Senhor, se tu me deres um filho, eu lhe darei o filho a ti, eu devolvo a ti, eu quero um filho para a tua glória, para ti, para o teu louvor. Aí Deus deu a ela um filho. Então, quando falamos do amor, amor é doação, é o outro. Mas nós queremos a satisfação e a planificação da nossa vida, querendo para nós. Agora, cuidado, não é pecado você ter um carro, em nome de Jesus, nem de você estudar para ter um bom emprego, ter um bom salário. Não é pecado essas coisas. Agora, se todas essas coisas não forem para o benefício do outro, for somente para mim, aí se torna pecado. Ou seja, tudo que somos, tudo que temos, se você tiver um entendimento que outros podem compartilhar do que Deus te deu, então você está na base correta. O fruto do Espírito é amor. Irmãos, imagine o dia quando os homens todos se amarem. Vai resolver os problemas todos? Todos os problemas serão resolvidos. Não vai ter mais nem PSDBista e nem petista. Não vai ter. Não tem conflito mais. Os partidos acabam. Partido é partido, é seita, é pedaço. Já está dizendo o nome. Aí os irmãos não vão mais se agredir, não falarão mais mal um do outro, não haverá mais necessitados no nosso meio, na humanidade. Já imaginaram? Que maravilha! As nações. Aí vem o ateu e diz assim: se Deus existisse, olha a ideia do ateu, a loucura do ateu, a tontura do ateu, não haveria tantas crianças na África morrendo de fome. Aí ele duvida de Deus por causa das crianças. Então ele não sabe para que ele serve, ele existe. As crianças estão morrendo porque nós, humanidade, é que estamos tirando da boca dela o alimento. Somos nós os homens. Lógico, nós numa escala bem menor, quando nós deixamos de compartilhar com quem está ao nosso lado. Mas são os homens poderosos da terra que não repartem o alimento com a humanidade. O que Deus dá à humanidade de alimento, alimenta
os 8 bilhões de habitantes da terra, ainda sobra muito. Deus é abundante, mas os homens não dão. O problema do dinheiro, do amor ao dinheiro. Então nós temos que entender que o fruto do Espírito é amor, paz. Já imaginaram? Paz. Quem aqui tem paz? Paz é uma coisa, mas não é a paz que o mundo dá. Você está com um dinheirão no bolso, está com paz tranquilo e calma. Oxe, dinheiro? Não está doendo nada em mim? Estou com 1.000 no bolso aqui para nada? 1.000 à toa. Quem fica com R$1.000 no bolso à toa? Não é para pagar uma conta, só o Jailson mesmo, que está rindo. 1.000, Cadmo, para quê? Não, está aqui. Para pagar uma conta? Não, está todo pago. Mas então tem que depositar, guardar. Não, já guardei. Você quer para poder ficar aqui? Qualquer coisa, sei lá, está aqui. Precisou, gasta. Aí diz que tem paz. Agora, quando acaba o dinheiro, pensa numa perturbação, misericórdia. Jesus dos crentes, meu Deus do céu. Casais se separam por causa de crise financeira. A briga em casa aumenta por causa de crise financeira. Lógico que às vezes tem um motivo por detrás disso, né? Acontece às vezes, não justifica. Mas a paz de que diz que é fruto do Espírito é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, não existe nenhuma circunstância na terra para alterar ou roubar a paz que é fruto do Espírito. Deus nos chamou para produzir paz, porque se você tem paz, você está totalmente reconciliado com Deus, reconciliado consigo mesmo. Você vai poder estar reconciliado com os homens, você vai poder ser um foco de reconciliação entre os homens. Alegria. Alegria, Vera? Alegria. Mas não é alegria porque foi ao circo ver um palhaço. Não é alegria porque ouvi um humorista contar uma piada engraçada. Eu falo a alegria enquanto satisfação. É um coração satisfeito, sempre, independentemente das circunstâncias. E se continuar, são todas nuances do mesmo fruto. O fruto é amor, paz, alegria, longanimidade. Ser longânimo. Ser longânimo é ser longo. Mas ser longo não é ser grande, comprido. É que a sua paciência, você espera, você aguarda. O outro erra, você entende. Erra de novo, mas vai resolver. Aí ele erra novamente. Eu tenho esperança em você. Eu não desisto de você. É acreditar sempre. É esperar com paciência. E não perdemos a paciência, perdemos pessoas por causa de um impulso. Às vezes por causa de um real. Às vezes por causa de um mal entendido. Longanimidade, benignidade, ser bem, ter o bem no coração, fazer o bem, bondade, fidelidade, mansidão, enfim. Então o fruto é a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que quer gerar todas essas características, esses atributos, não somente no nosso coração, mas para que eles fluam do nosso ser para os nossos semelhantes. Por isso que João capítulo 15 fala assim, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira. Ele vai dizer: e vós sois os ramos. Então você é um ramo que procede da videira. E agora fala da seiva. A seiva que é a vida da videira, que vem desde a raiz e vai para os ramos. Você fala assim: ah, pastor, mas interessante, porque tudo isso é verdadeiro. Eu sei que temos que amar, que ter paz. Eu sei que devemos ser fiéis, longânimos. Mas o quanto isso é difícil, eu diria, não é difícil.
Isso é impossível. Impossível. Mas se é impossível, por que Deus tem isso para nós? Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E aí o Senhor nos dá uma receita, se é que assim eu posso chamar. João capítulo 15, estou encerrando. Ele nos dá uma receita. Versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Versículo 5: eu sou a videira, vós sois os. Você é um ramo? Você é um ramo? Se você é um ramo, você está onde? Está nele, na videira. Diga: eu estou na videira. Mas é possível que um ramo que esteja na videira, mesmo estando, não dá fruto? Versículo 2: todo ramo que estando em mim. Irmãos, preste atenção, porque isso é fundamental. Isso é fundamental. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas por que Deus cortaria um ramo da videira? Simples, porque o ramo existe para dar fruto. O agricultor está ali com a videira e os ramos. Tem Cristo, que é o Logos, de quem todos nós procedemos. E agora está aqui o Pai, com essa criação, tendo o Logos como a videira de onde nós procedemos. E o Pai diz: esta humanidade tem que produzir frutos. Os ramos, os homens, têm que produzir o fruto. Eles foram criados para produzir o fruto. Mas aí o ramo está lá na videira, mas estando não produz. O que é que o agricultor faz? Esse ramo não serve. Esse ramo tem que ser o quê? Cortado. Um homem no mundo que não dá o fruto é um ramo inútil. Você pode ter sucesso em tudo que você faz na vida humana. Você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor advogado, você pode ser o melhor o quê? O melhor qualquer coisa, mas se não der fruto, no plano divino é um ramo inútil, ele cortará. Ah, pastor, mais uma vez, salvo para sempre salvo. Cuidado, isso é apenas um jogo de palavras. Isso é apenas um jogo de palavras. A verdade é que, de fato, o Senhor nos salvou pelo seu sangue. Não tenho nenhuma dúvida da obra de Cristo. A minha dúvida é o quanto dessa obra tem acesso na minha vida. Aí vem a dúvida. Ou seja, que Cristo morreu e a sua morte é eficaz, quem duvida? A pergunta é: quanto dessa obra tem eficácia na minha vida? Não é o caso de você falar como lá o texto de João Batista: não comeceis de novo a dizer, eu sou filho de Abraão. Não adianta falar. Não adianta ter uma boa doutrina, uma doutrina ortodoxa. Não adianta você fazer curso de teologia, ser um pregador, ser um pastor. Nada disso vale. O que vale é o agricultor. Vera, olha para mim, levanta aqui um pouquinho. Me ajuda aqui. Todo mundo conhece a Vera? Deixa o pessoal de casa te ver, para conhecer você. Vera é essa senhora aqui, ó. Vera, você se converteu quando? 1900. E alguma coisa. Isso. Aí você fez um bocado de coisa na igreja, não fez? E operante, tudo e tal. Deixou de dançar, deixou de um bocado. Depois voltou de novo. Tudo bem, mas independentemente disso, o fato é que o agricultor olha para você e te vê como um ramo. Se esse ramo aqui não der fruto,
Ah, mas você estudou, você congregava no DEVAP? Sim, Você estudou as doutrinas do DEVAP? sim. Doutrinas boa ou ruim? Boa, Boa. Corretinhas as doutrinas? corretinho. Então tá bom. Sabe tudo, Quase. mas sabe muito. Sei. Mas não responda. Aí vem o agricultor, mas não tem fruto. E agora? Aí o agricultor fala assim: eu vou cortar. Lucas capítulo 13. Aí o Jesus fala assim: não, pai, calma. Dê para ela mais um tempo, mais um ano. Se porventura não produzir, aí depois corta. Mas dê a oportunidade. Aí o agricultor deu a oportunidade lá em Lucas 13 de mais um ano. Deus nos dá oportunidade. Pode sentar, Vera. O agricultor está olhando para os ramos. Você é um ramo. Viu, Jailson? Você é um ramo branco. Jailson é um ramo. Ah, mas esse ramo mora na asa norte. Tem fruto? Aí, se não tiver, vai cortar. Pastor, o que é cortar? Está aqui, ó, olha na sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado onde? Fora de onde? Da videira. E você acha que você, ramo, vai viver ou existir fora da videira? Faz o seguinte, chega em casa, corta um galinho de uma árvore e joga do lado dela. O que vai acontecer com aquele galinho? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam onde? E o lançam no fogo e queima. Ou seja, esse ramo acabou. Não tem função. A única função é dar frutos. Por isso então que é dito: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, quem aqui dá fruto? Oxi, diga amém. Não é aquele frutão, não, mas é um frutinho, uma frutinha, né? Mas calma, pessoal, olhem para mim. Nós vamos produzir muito fruto, e o nosso fruto vai permanecer. Não vai só ser por uma semana, não, mas é sempre. Agora, para que nós possamos dar fruto, é preciso não somente estar nele, porque é dito que o ramo estando em mim não der fruto, então não é suficiente estar. Estar, todos nós estamos. É preciso permanecer em mim. Quem quer permanecer nele? Se você quiser permanecer, está aqui o segredo. 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, ou melhor, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Ou seja, o que significa permanecer nele? As minhas palavras permanecerem em vós. Ouça o Evangelho, ouça as palavras de Cristo. Essas palavras têm que entrar. Parece que houve uma mudança de áudio, né? Essas palavras têm que entrar, habitar em nós e fazer morada em nós. E agora, nós sabendo que nós produzimos, ainda que seja uma frutinha, que é o amor que ainda está sendo gerado em nós, Jesus vem e limpa esse ramo. Eu não quero ser um ramo cortado, eu quero ser um ramo que o Senhor limpa, poda as disciplinas da vida, os sofrimentos, tudo nos ajuda para produzirmos mais fruto ainda.
Tá bom, queridos? Amados, me perdoem. Eu fui até aqui porque eu precisava ir. E também vim pela minha responsabilidade, pelo meu cuidado e amor pelos irmãos.